Outra coisa que está implícita dentro do domínio nas análises, você tem que testar a hipótese, gente. Hoje não dá mais para brincar com isso. O que acontece? Antigamente, a gente tinha algumas abordagens que elas eram mais visuais. Então, você, por exemplo, via um gráfico de frequência alélica, um gráfico de haplótipo, né, que é uma pizzazinha que representa ali a constituição genética para uma determinada região de um único cromossomo. Tranquilo. Nath, não é para fazer isso mais? Não falei isso. Eu falei que não dá para ficar só nisso mais, só nas estatísticas descritivas. Não dá para ficar mais falando só sobre a diversidade genética é assim, a diversidade genética é assado. Gente, não dá, tá? Você tem que fazer essas caracterizações básicas, mas hoje a gente tem muitas ferramentas muito legais, inclusive, e que vão te dar insights super importantes sobre os seus dados. Então a gente faz esse teste de hipótese. Eu gosto muito de um programa que chama DYABC, e esse programa é o seguinte: você pensa em algumas hipóteses, por exemplo, a minha população está tendo fluxo gênico com a população B, a população A e a população B estão isoladas, e claro, essas hipóteses elas são construídas com base no seu conhecimento do seu modelo biológico, com base no conhecimento da geografia, da ecologia, de várias coisas. E a gente testa os cenários, então. Então, por exemplo, aqui eu tenho 8 cenários testados, tá? E aí, eu vou fazer uma simulação, tá? E eu vou simular os 8 cenários e eu vou simular aquilo, e aí eu vou verificar aquilo que eu observo. Dentre esses 8 cenários, eu vou, basicamente, nessas simulações, verificar qual que é a probabilidade do cenário 1 ser o mesmo do cenário que eu observo efetivamente. Do cenário 2 ser o mesmo do cenário que eu observo. O 3 e assim por diante, depende do tanto de cenário que você fizer. Então a gente faz uma comparação entre o dado que eu simulo e o dado que eu observo, né? E a partir disso eu posso chegar a um veredito, digamos assim, né? A um indicativo de que aquelas populações, por exemplo, seguem uma determinada hipótese que eu elenquei. Significa que é verdade? Não, porque fui eu que falei para o programa quais eram as hipóteses para ele testar. Por isso que você tem que construir cada uma dessas hipóteses em cima de questões ecológicas, de questões evolutivas, tá? Biogeográficas, não é simplesmente da sua cabeça, não. Olha que interessante, para esse primeiro gráfico aqui, ó, eu tenho que esse cenário que eu acredito que é o 6, ele tem 80% de chance de ser o cenário que melhor explica aquilo que eu observo nos meus dados. Então, testar hipóteses faz parte do domínio nas análises porque te ajuda e te ajuda muito a interpretar aquilo que você enxerga com um valor de P associado.